E aí, tudo bem? Ainda estou aqui nas cabines do estádio Augusto Bauer, onde há pouco terminou, então, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, um empate meio amargo entre Brusque e Sampaio Corrêa, placar de 0-0, jogo na tarde barra noite, já desta terça-feira. Brusque lutou, tentou, pressionou, mas não conseguiu furar a barreira. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo? Claro que vamos. Mas antes, me segue nas redes sociais e, claro, se inscreva também no canal, beleza? Vamos lá para mais um B de Bruscão e esse empate meio amargo, 0-0, Brusque e Sampaio Corrêa. E o Brusque conheceu o seu primeiro empate na competição. O Brusque acabou ficando no 0-0 contra o Sampaio Corrêa, no momento que as luzes do Augusto Bauer são apagadas neste momento, e ficou neste 0-0. O Brusque que começou com novidades, como eu havia falado no canal, o Jefferson Paulino ocupou a vaga do goleiro Rua Carneiro, que positivou para a Covid, então o Jefferson Paulino titular. E olha, possivelmente o titular do Brusque na Série B. Goleiro seguro, goleiro tranquilo, joga muito bem com os pés, foi muito bem o Jefferson Paulino na sua estreia. Manteve o Claudinho na zaga, o alemão retornou, mas ficou no banco de reserva. Também na frente o Bruno Alves era esperado que não jogasse, entrou o Tagliari. Não foi tão bem o Tagliari na função do Bruno Alves. Então essas foram as principais mudanças da equipe do último jogo contra o Vitória para esse jogo contra o Sampaio Corrêa. E desde o início ficou claro que o Sampaio Corrêa veio por uma bola, veio retrancado atrás da linha da bola, não queria jogar e simplesmente se defender. E o Brusque não conseguiu fazer o que era necessário, furar este bloqueio, furar essas linhas, quebrar essas linhas. Então o Brusque no primeiro tempo teve muita posse de bola, chegou a ter quase 70% da posse de bola no jogo, no primeiro tempo principalmente, mas não conseguiu finalizar. Girava, tocava, girava, ia de um lado para o outro e não conseguia finalizar, não conseguia infiltrar na defensiva do Sampaio Corrêa. Teve uma finalização só no primeiro tempo. Então o Brusque ele não conseguiu render o esperado no primeiro tempo. Não foi um bom primeiro tempo do Brusque. O Tagliari não conseguiu render, o Thiago Alagoano também não esteve bem ao longo aí do primeiro tempo e a bola não chegou ao Edu, que era o principal, porque o Edu correu, se movimentou, tentou buscar o jogo, sair da área, mas a bola mesmo assim não chegou e ele não conseguiu concluir. E teve o Diego Matias. O Diego Matias, mais uma vez, jogou aberto numa extrema, numa ponta, mas não conseguiu desempenhar ainda o futebol esperado dele. O jogador de 21 anos, que veio contratado do Joinville, mas o Diego Matias ainda não mostrou a que veio. E novamente foi uma partida, na minha opinião, abaixo do Diego Matias. O Brusque no segundo tempo melhorou seu futebol, voltou mais ofensivo, ou tentou empurrar mais essa marcação do Sampaio Corrêa, mas, repito, novamente não conseguia finalizar. Tanto que bateu até um certo nervosismo no segundo tempo, com cruzamentos de longe, do Ayrton, do Totti, depois do João Carlos, os laterais não indo para uma ponta, indo no meio do campo, ali na meia, e já tentando um cruzamento. O Ayrton tentou muito isso. E o Brusque não conseguiu furar este bloqueio. Melhorou com as mudanças do Felipe Souto, principalmente. Felipe Souto entrou muito bem no lugar do Potiguar e do resto teve as mudanças. A entrada do Bruno Lopes também, a entrada do João Carlos na direita e outros jogadores que entraram. Mas eu acho que das mudanças, a única que surtiu um efeito bom foi a entrada do Felipe Souto. O Potiguar já está suspenso para o próximo jogo. Quem sabe o Felipe Souto ocupe este lugar. E no final do jogo, o Brusque foi meio que na base do Bumba Meu Boi, abafar de qualquer maneira e quase conseguiu numa pressão no final do jogo com o Edu. Se não fosse o goleiro, o Mota, fazer um milagre, o Edu tinha feito este gol. Então o Brusque terminou a partida 0-0, não conseguiu furar este bloqueio, conheceu seu primeiro empate, só que fica a lição. Como o Brusque vai conseguir furar os bloqueios das outras equipes que vierem retrancadas como o Sampaio Corrêa veio? O Brusque vai conseguir, tem qualidade, tem capacidade. Esse esquema de jogo é suficiente para o Brusque conseguir furar essas linhas, furar este bloqueio e furar uma defesa bem organizada, como foi a do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa em toda a competição levou 2 gols. Então fica essa lição, quem sabe, para os próximos jogos.
ficou também um gostinho que o Brusque poderia ter feito um gol. Se era para ter tido um vitorioso hoje, um time vitorioso, teria que ter sido o Brusque. O goleiro Mota, quando exigido, foi bem, principalmente naquela bola no final do Edu, mas o Brusque, eu acredito que um empate amargo contra a Bolívia querida. Poderia talvez ter trabalhado mais a bola, ter infiltrado mais, mas destacando também o lado do adversário. Veio com um propósito de jogo e se defendeu muito bem o Sampaio Corrêa. Deu trabalho no contra-ataque, algumas oportunidades, mas no propósito que veio, conseguiu se defender e leva um ponto para o Maranhão. O Brusque volta a jogar no domingo à noite contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. E o Brusque precisa pontuar, pelo menos um pontinho. Vai ser importante para essa caminhada do Brusque. Repito, sempre. O Brusque busca sempre os 43, 45 pontos, que é o que o Brusque está tentando, permanecer na Série B. Valeu, tudo de bom, se inscreva no canal, dá o joinha, compartilha também e até um próximo B de Bruscão. Valeu, povo!